Nós estamos falando do tema curando as feridas do coração. E a semana passada nós iniciamos o tema. Esse assunto, na verdade, ele é sobre a necessidade que cada um de nós tem, independente, invariavelmente, de tratar circunstâncias que envolvem a história da nossa vida. São circunstâncias que envolvem a nossa vida e a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E a primeira coisa que nós enfatizamos é que conselheiros são necessários. E que a Escritura diz que nós devemos nos aconselhar mutuamente. A expressão é aconselhai-vos mutuamente. O aconselhamento humano, ele é desejável, como nós vimos, mas nem sempre é confiável. Porque ele é dado por pessoas, por seres humanos. E seres humanos são falíveis. Apenas o conselho de Deus é totalmente confiável. Contudo, a Escritura nos ensina que nós devemos aconselhar uns aos outros. E o que seria o conselho confiável? O conselho confiável é o conselho bíblico. O conselho onde o elemento de aconselhamento é a palavra de Deus. Onde a instrução é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. E aqui vem a definição daquilo que nós falamos sobre o ser sábio concitar conselhos ou conselheiros que buscam a palavra de Deus. E nós tratamos sobre essa importância na semana passada, onde, por exemplo, em Provérbios capítulo 15, verso 22, a palavra de Deus diz que onde há aconselho, as coisas acontecem corretamente. A expressão do texto é: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Essa é uma orientação da Escritura. Como também, Provérbios capítulo 12, verso 15, que diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, essa é uma recomendação bíblica, essa é uma orientação de Deus. E nós vimos aqui 8 citações bíblicas onde fica muito claro que os conselhos são importantes. O aconselhamento é importante. E isso para cada um de nós. O aconselhamento ou o conselho que é proveniente da boca daquele que tem o seu coração na verdade de Deus. Então é o aconselhamento entre cristãos, entre pessoas que amam a palavra de Deus e que se dispõem a ser instrumento nas mãos de Deus para edificar a vida do outro, não com aquilo que ele acha, não com aquilo que ele entende ser o melhor, mas com aquilo que ele foi convencido pela palavra de Deus, que é o melhor. Onde os seus lábios estão cheios da verdade de Deus, porque o seu coração está cheio da palavra de Deus. Bom, hoje a gente vai continuar caminhando dentro dessa informação das Escrituras. Por favor, abram comigo em Provérbios capítulo 11, verso 14. O texto diz o seguinte: não havendo sábia direção, cai o povo.
mas na multidão de conselheiros há segurança. Nós vamos partir desse texto, ou dessa informação. E antes da gente continuar, nós vamos orar. Senhor, eu quero, com os meus irmãos, estar na Tua presença e pedir que o Senhor nos dê sabedoria no estudo desse tema relevante para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, nós precisamos de orientação para vivermos cada momento da nossa vida, cada situação que vivemos da nossa história. Ó Deus, são desafios grandiosos demais. Alguns deles, ó Deus, nós nos sentimos desnorteados, perdidos, muitas vezes angustiados. Ó Deus, muitas vezes nosso coração se sente tão cheio de angústia que o sentimento chega a ser de morte. Mas, ó Deus, nós ouvimos da Tua palavra que através do Senhor e da utilização da Tua graça através da vida de outras pessoas, nós podemos ser recobrados, orientados, nosso ânimo pode ser reanimado, nossa vida pode ser, ó Pai, tratada pelo Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê condição de compreender estas coisas, para que a nossa vida seja abençoada. Ó Deus, mas também nós estamos vendo na Tua palavra que o Senhor pode nos ensinar, nos qualificar, para que sejamos esses instrumentos nas Tuas mãos. E pedimos que esse tempo que nós estamos usando na escola dominical seja útil para nos qualificar e sejamos bênção na vida de outras pessoas, para o bem delas, mas acima de tudo, ó Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma coisa que ocorre normalmente na vida de uma pessoa é que quando nós estamos vivendo momentos de muita dificuldade, de muita angústia, a tendência nossa não é expandirmos estas situações para muitas pessoas. Normalmente, nós viramos ostras. Nós colocamos essa situação dentro de nós. Nós fechamos e quando deitamos, nós viramos meio que aquele fetinho ali bem fechadinho. Nós nos sentimos acuados. Essa é uma situação muito comum. Essa é uma situação tão comum que muitas vezes nós até mesmo nos distanciamos de Deus. Temos dificuldade de conversar com Deus sobre nossas dificuldades. Não é ausência de fé. Nós não perdemos a salvação. Nós não perdemos a consciência de que Deus é verdadeiro e nem de que Ele tem poder. Alguns crentes, eles verdadeiramente entram em momentos de enfermidades emocionais. E enfermidades reais que podem ser diagnosticadas, essas enfermidades. E alguns deles podem entrar em situações tão difíceis que precisam ser auxiliados de maneira médica, porque são enfermidades mesmo. Mas, sem sombra de dúvida, a melhor solução para essas pessoas é a graça de Deus no coração delas. Todas as outras soluções é para reequilíbrio. Reequilíbrio químico, reequilíbrio de situações assim. Mas da alma, do coração, da essência do indivíduo, isso tem a ver com a ação direta e transformadora e resgatadora de Deus.
O que esse texto está dizendo é que na situação de ansiedade, de dificuldade, quando não existe direção sábia, eu vou cair. É como se não existisse possibilidade de eu reerguer. Não existe possibilidade de eu... estou indo em direção à queda. Eu deixar de cair. Eu vou cair. Mas o texto diz que na multidão de conselheiros há segurança. A expressão dá a ideia de que na quantidade maior de conselhos existe segurança. Existem outros textos na Escritura que vão nos levar a compreender isso. Por exemplo, 1 Reis capítulo 12, verso 8. Diz assim: porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Quem foi esse? Quem? Roboão. O filho mais velho de Salomão. A coisa foi boa? Foi péssima. Ao invés dele ficar bem, ao invés dele ter bons frutos, as coisas foram maus. Os frutos foram maus. Ele, ao invés de procurar conselheiros sábios, ele não o fez. Isso trouxe consequências ruins. Então, o que a gente vai perceber é que é loucura você não procurar conselhos. Na hora da ansiedade, da dificuldade, a busca do conselho, ela é necessária. Essa busca é necessária. Mas não é qualquer conselho. E é interessante porque a gente vê aqui na Escritura, dando a ideia de que eu devo fazê-lo com aquela pessoa que tem condição de fazer isso. Aquela pessoa que está habilitada para isso. Eu não devo buscar um que não tem condição. Roboão aqui, o que ele faz? Ele vai nos mais velhos, eles dão para ele a oportunidade dele falar quais são as dificuldades, quais são as necessidades dele avaliar para tomar uma decisão. Mas ele diz, não, deixa eu pôr aqui de lado, deixa eu ir lá para os meus amigos, aqueles que eu gosto, aqueles que cresceram comigo, mas são jovens como eu. E ali eles, ei amigão, e aí tal, e conversa com eles, e nenhum deles tem experiência e tem qualidade de conselheiros, e vão dar para ele conselhos que não são adequados. E as coisas não serão boas no final. No capítulo 12 ainda, no verso 13 a 15, a gente vai ver a história seguindo. Dura resposta deu o rei ao povo. Por quê? Porque desprezara o conselho que os anciãos lhe havia dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silomita, a Jeroboão, filho de Nebate. Ele não seguiu o conselheiro sábio. Se você for em Provérbios capítulo 1, no verso 25 e no verso 26,
O sábio Salomão diz assim: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. É como se ele estivesse dizendo aqui, olha, você não seguiu os conselhos, é certo que haverá coisas ruins. Quais coisas que haverão? Desventura e terror. Não tem como. Você está totalmente perdido. Você está indo para o buraco. Vai cair, como o texto diz. Eu chego para você e digo, olha, esse tipo de pensamento, esse tipo de situação, a forma com que você está vivendo vai te levar para o buraco. Você está confuso, você está angustiado. Você não pode ir por esse caminho, porque dessa forma você está desorientado. E você não ouve a orientação sábia. Salomão diz, olha, se você não agir corretamente, você vai ser um desorientado e você vai ser alguém que vai ver o terror. Essa é uma realidade. É como se a Escritura, ela dissesse com todas as letras a realidade da existência humana. A realidade que o homem vai experimentar tanto no aspecto positivo, quanto na questão negativa. A Escritura, ela é aquela que traz advertências. Para que você busque o bom conselho, a boa orientação, aquela que é proveniente da palavra de Deus, daquele que tem a boca cheia da palavra, aquele que tem a verdade, porque ele engoliu a palavra e ela está no seu coração, e aquilo que ele diz é a Escritura. Capítulo 1, verso 30 e verso 31 de mesmo Provérbios, diz, mas quiseram o meu conselho, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. E no texto anterior diz quais são estas situações. Pois bem, fujam dos conselheiros imprudentes, porque eles são perigosos. Existem conselheiros imprudentes? Existem muitos. Os conselheiros imprudentes na Escritura, eles são trazidos como exemplos. E muitos exemplos na Escritura de coisas ruins acontecem, não para a gente só ficar triste, mas é para que a gente aprenda. Você olha, nossa, mas o povo está sendo aqui tão desobediente. Nossa, mas Deus já disse que vai ter a maldição se o povo não seguir a sua palavra. E o povo está seguindo os seus próprios corações e não a palavra. E Deus está sendo punitivo sobre eles. Puxa, por que isso aconteceu? Porque Deus está nos ensinando. A Escritura está cheia de ensinamento. E quando o povo age segundo a palavra de Deus, Deus traz graça. E Deus está nos ensinando. Você pega o Salmo capítulo 1. A introdução do livro dos cânticos, de adoração. E o texto diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita
dia e noite. Mas a primeira observação que nós encontramos é: feliz, agraciado. Essa expressão eu já expliquei para você. A felicidade está na graça de Deus. A graça de Deus que traz alegria na vida do homem. É sobre o homem que não anda no conselho do ímpio. Então existe aquele que traz conselhos e é ímpio. E que é conselheiro. Então existe conselheiro ímpio, que tem aparência de conselheiro, que é reconhecido como conselheiro. Na minha adolescência, a gente vivia como um grupo de adolescentes. E nós tínhamos uma pessoa que era líder do grupo, mais velha, e que tratava o grupo como se fosse conselheiro. Que não tinha nada de Deus no coração. Eu só fui entender isso depois, muito depois, quando a graça de Deus me atingiu, quando os meus olhos foram abertos, eu pude entender quanta coisa foi dita que não tinha nada a ver, e como nós andávamos no caminho do ímpio, porque nós recebemos orientação de ímpio. Quantas coisas nós ouvimos porque nós nos detemos nos caminhos dos pecadores para ouvir todos juntos e nos alegrarmos naquelas coisas. A gente fazia festa diante daquelas coisas, festas longas. Nós escarnecíamos. Uma alegria que se tornou em tristeza. E alguns daqueles amigos antigos meus ainda estão na tristeza. Há um tempo atrás eu vi um deles velho. Velho, mas muito velho. Ainda naqueles pecados profundos que acabaram com a vida dele. Terrível. No livro de Jó, no capítulo 21, verso 16, a Escritura diz: vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Eles estão vindo aqui querendo me dar conselho. Eu estou aqui na minha angústia, na minha miséria, na minha dor, na minha profunda dor. Esse homem sofreu dor. Eu confesso que eu aconselho há anos na minha vida, mas eu nunca, nem perto, aconselhei pessoas que tivessem tantas fontes de dor como Jó teve. Nunca. Fico imaginando o somatório de fontes de dor que esse homem teve. E ainda chegaram, entre aspas, amigos conselheiros, que ele chama de perversos. E ele diz: longe de mim o conselho deles. Não quero. Eu reconheço que esses conselhos são conselhos de perversos. E eu reconheço que deles não vem o conselho para a prosperidade, para me fazer melhor do que eu estou. A gente precisa ficar muito atento, queridos, para ver se o conselho que está sendo dado é conselho correto. O conselho correto é segundo a aplicação correta da palavra de Deus. Eu já vi tanto menção da palavra de Deus sendo feita e era uma menção distorcida das Sagradas Escrituras. Utilização
inadequada da palavra de Deus. Você pegar a Escritura e distorcer, é você fazer dela uma heresia. Olha Jó capítulo 42, verso 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quem foram os conselheiros perversos? Esses aqui. E o que Deus disse para eles? A minha ira se acendeu contra vocês. No devido tempo, Deus vai cuidar deles. Mas não vá atrás desses conselhos. Cuidado, muito cuidado. Nós precisamos, em muitos momentos da vida, de sentar e ouvir alguém para nos acalentar com a palavra de Deus, com o conselho correto. Mas cuidado, porque em alguns momentos nós estamos vivendo pecados que causam angústias em nós, e nós vamos atrás de alguém por causa da nossa natureza, para nos dar conselhos, para a gente se sentir bem com o pecado que a gente tem. São conselhos perversos. E isso é muito comum. É a gente tentando diminuir o peso do pecado da gente. E ainda falando que eu procurei um conselheiro, entre aspas, cristão. Temente a Deus. Não é incomum isso. Isaías capítulo 19, verso 11. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Ezequiel capítulo 11 é o último texto. Verso 2 a verso 4. E aí a gente vai para um outro tópico. E disse-me: filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nessa cidade? Os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. É Deus falando com Ezequiel. São homens que profetizam perversamente nesta cidade. Enquanto havia o profeta de Deus, haviam outros que profetizavam erroneamente, de maneira perversa. Então, nem todo conselheiro é conselheiro segundo Deus. São princípios, queridos, que a gente está vendo aqui, para depois a gente entrar na coisa de aconselhamento e ver o conteúdo. Outro detalhe que eu preciso tratar com vocês é: cuidado, porque existem conselheiros que confiam em falsos deuses, e eles precisam ser rejeitados. E eles vão sentar falsas fontes. E em alguns momentos essas fontes são mais importantes do que a palavra de Deus. Eita! Isso acontece? Acontece. Como assim? Olha só Isaías capítulo 8.
verso 19 e 20. Quando dizem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho? Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Isso aqui é uma reprimenda de Deus. Consultem os médiuns, os adivinhos, que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? É claro! Quando o povo de Deus começa a conversar com aqueles que têm falsos deuses no coração, falsos princípios, falsa alegria, falsos alvos de vida que não os alvos de Deus. Espera aí, está tudo errado. É aqui que a gente sofre bastante. Sofre bastante mesmo. Por quê? Porque nós vivemos, por exemplo, num país extremamente eclético quanto à religiosidade. Extremamente eclético. Dentro das nossas famílias, nós temos uma diversidade de crenças. A religiosidade dentro das famílias brasileiras é uma coisa grandiosa. São raras as famílias que a grande maioria é cristã evangélica. É muito raro. Hoje nós temos famílias com crentes, espíritas, mormons, e seitas as mais diversas que a gente vê por aí. E essas pessoas, elas tratam tudo como se fosse de uma mesma fonte, bíblica. Bíblica. Eles cantam o mesmo Jesus. Os hinos são os mesmos. Essa semana eu estava vendo um coro dos Mormons. Salt Lake City. Já viram? Gente, tem coisa mais perfeita? A nível musical? Aquilo ali, você ouve, você fala assim, meu Deus do céu. Aquilo é supra-sumo. E meu pai estava comigo. Eu, na verdade, eu estava querendo mostrar para ele música. Ele ama música. E ele falou, isso aí é maravilhoso, isso aí é coisa do céu. Eu falei, não, pai, não é do céu. No céu são anjos. Os coros são de anjos. As vozes são de seres na presença de Deus totalmente purificados. E quando nós estivermos nos céus, nós seremos totalmente transformados. Não haverá nenhum erro no coração da gente para adorar a Deus. Este não é. E foi difícil, viu? Foi difícil convencer. Por quê? Porque os hinos eram os mesmos hinos que a gente canta. A linguagem é a mesma. E aí eu fui explicar que a linguagem deles é outra. Ele disse, mas não é, olha aí. Eu falei, é? Eles creem nisso, além da Escritura. E para eles isso. Eles creem no céu assim, eles creem. Mas como é possível? Eu falei, sim, senhor. É essa a realidade. A palavra de Deus na mente e no coração deles é diferente da mente e coração nosso. E acaba que Deus é diferente. Se for dado um conselho para mim, de
alguém que pensa com a totalidade do que eles pensam, é totalmente diferente daquele que crê como eu creio na Escritura, e no Deus da Escritura, e no céu, segundo Cristo, segundo a Escritura. Eu só estou dando um exemplo. Pode falar, pastor. Aqui, ó. Esse microfone aqui está ativado? Só um minutinho, já. Só um minuto. Microfone que estava aqui na mesa. Isso. Isso é muito sério, isso que você está falando, pastor. Que a gente está vendo essa série The Chosen, que é uma série com base nos Mormons. E tem colocado o nosso Jesus na linguagem dos Mormons. E olha o que tem atingido a termos globais essa série, não é? Vários erros têm aparecido ali no Chosen. E a gente vê as pessoas assistindo e recebendo aquilo, não confrontando aquilo com a palavra de Deus, acreditando naquilo, e eles têm feito citações do livro dos Mormons lá naquela série. Sim. Então isso é muito sério. Com certeza. São detalhes. São detalhes. Mas no aconselhamento, isso é mais profundo, é mais pessoal, é direto. E a Escritura é muito clara, ela diz, olha, preste atenção, na hora que você for buscar ajuda de alguém que vai falar para você, diante da sua dificuldade, diante da sua necessidade, não busque alguém, não busque um conselheiro que confia em Deus, diferente daquilo que você crê à luz das Sagradas Escrituras. Quer ver? Olha só 2 Crônicas, capítulo 25. Verso 15, verso 16. Nossa, mas aquela pessoa é tão espiritual, ela é tão religiosa, uma pessoa tão boa, mas ela não está habilitada para isso. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 15, verso 16. Diz, então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse, por que buscaste deuses que a seu povo não livraram as tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei, acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse, sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Olha que coisa séria. Isaías capítulo 19, verso 3. O espírito dos egípcios se esvaecera dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles escutarão os seus ídolos e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Deus está dizendo, está dando conselho, não vão ouvir, eu vou deixá-los continuar ouvindo aqueles conselhos inadequados lá. Vamos agora para o outro lado. Para o outro lado. Bastante rapidamente agora. Nosso tempo está acabando. Exemplo de conselheiros sábios. Aqueles que você deve ouvir. Vamos para Daniel. Daniel, capítulo 2, verso 23. Nós estamos estudando o livro de Daniel nos grupos de estudo durante a semana, na terça-feira. 2, verso 23 de Daniel. Olha só. A ti, ó Deus de meus pais,
eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Interessante, né? O rei teve uma visão super estranha. O rei diz: eu quero que todos os sábios, todos os caldeus, que são os sábios dos sábios aí, todos os videntes, venham falar qual foi o meu sonho e o que significa. E aí disseram: não, senhor, fala qual foi o sonho aí que a gente fala para o senhor. Ele disse: não, quero que vocês falem qual foi o sonho e o significado. Ele disse: não, senhor, ninguém na terra pode fazer isso. Ele disse: se vocês não me falarem, todos vão morrer. E aí, Daniel morreria também, junto com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles estavam incluídos como dessa casta. E aí Daniel diz: olha, peraí, mas por que ele está falando e vai querer matar a gente? Aí, é porque teve um sonho e ninguém pôde. Não, peraí, deixa eu conversar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles oraram e Deus deu para ele entendimento e sabedoria para ele trazer conselho para o rei. E ele traz conselho ao rei. E aí Daniel diz: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. O Senhor me revelou, e eu posso dizer para ele, como um conselho, o que está para acontecer. No verso 48 do capítulo 2 de Daniel, ele diz: então o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a gente pode andar no livro de Daniel e várias vezes ele é exaltado como sábio conselheiro. Temos exemplos de maus conselheiros na Bíblia? Temos. Lembram de Aitofel? Aitofel foi um péssimo conselheiro. Ele deu maus conselhos para Absalão. Lembra quem foi Absalão? Filho de... Exatamente. E ele dá um conselho errado para Absalão, para fazer uma conspiração. Exatamente. E ele dá um mau conselho, e aí a consequência vem. Então ele é tratado na Escritura como mau conselheiro. E traz consequências para Absalão e para aqueles que foram junto com Absalão. A Escritura fala de conselheiros oficiais, aqueles que foram tratados como conselheiros oficiais. O próprio Aitofel era um conselheiro oficial. Ele era exaltado e a partir daí ele foi negligenciado. Natã era conselheiro oficial e trouxe conselhos para Davi. Inclusive, Deus usou Natã para falar para Davi do seu pecado. Tinha um homem chamado Jonatas, que era tio de Davi, fazia parte do conselho dele. A Escritura diz que ele era homem sábio e escriba. Ele era do conselho de Davi. Fazia parte. Mas a Escritura diz que o verdadeiro conselheiro é Deus. O que eu quis dizer para vocês hoje? Que o conselho, o aconselhamento, é algo que a Escritura preza. Mas isso não é feito com qualquer um. Ele é feito com irmãos.
Os irmãos devem aconselhar mutuamente. Mas estes conselheiros, eles devem ser aqueles que falam a verdade. E essa verdade deve estar no coração deles. E essa verdade é a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus, ela tem que ser dita corretamente. Ela não pode ser adulterada. Porque senão é um conselho perverso. E Deus trata esse conselheiro como falso conselheiro. Segunda coisa, Deus não aceita o conselheiro de falsos deuses. Não busque aquele que adora falsos deuses e que tem fontes de sabedoria e de entendimento que não seja a verdade de Deus, que não seja o próprio Deus, porque eles vão trazer para você a verdade de Deus misturada com verdades de outros deuses, e Deus não abençoa isso. Deus não vai abençoar você, e Deus ainda vai punir essa pessoa. Terceiro, existem aqueles que são reconhecidos como conselheiros, e eles podem errar, como Aitofel. Ele era conhecido como conselheiro. Então, todo conselheiro, ele deve ser analisado. Espera aí, o que foi dito é bíblico? É correto? É justo? É adequado? Aitofel sugeriu a Absalão fazer um ato de rebelião contra o rei. Espera aí, o rei fez alguma coisa que merecia a rebelião? Não. Era justo, era constitucional, era correto? Não. Então ele não podia fazer essa sugestão. Já estava claro. Então ele saiu da regra, ele saiu da métrica, ele saiu da orientação da palavra de Deus. Então aquele que era, deixou de ser. Ele se desqualificou. Isso é em qualquer área de ministério, gente. Qualquer área de ministério. Alguém está no ministério, ele faz algo que é incompatível com o ministério, ele se desqualifica. Ou ele vai ser tratado para voltar a essa função, ou ele vai ser completamente tirado dessa função. Existe possibilidade de ser tratado? Tem alguns ministérios que não. Existem alguns pecados que não. Mas hoje e agora não é hora da gente falar sobre isso. Que Deus esteja nos dando sabedoria, porque a partir de agora a gente vai falar do aconselhamento propriamente dito. Nós vamos começar a falar sobre a cura de feridas do coração. Sobre as próprias feridas do coração. Vamos orar? Ó Deus, sabemos que quem cura as feridas do coração é o Senhor. O Senhor é que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. O Senhor é que disse: sobre minhas vistas te darei conselho. Ó Deus, cremos nisso. Cremos que é o Senhor que nos guia no teu conselho e depois nos recebes na glória. Ó Deus, o Senhor é o Deus que nós bendizemos, que nos aconselha, que até durante a noite ensina o nosso coração. E queremos pedir que o Senhor, ó Deus, esteja nos ensinando, nos aconselhando e nos abençoando de tal forma, Pai, que possamos ser curados para curar. Possamos ser tratados para tratar. Possamos ser aperfeiçoados para ser instrumentos de aperfeiçoamento. Para o nosso bem, para o bem dos nossos irmãos, para o crescimento da tua igreja
e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.